E quero especialmente conversar com o Brasil, aqueles que acompanham mais esta sessão legislativa da Câmara Federal, e muito especialmente eu gostaria, inclusive tenho certeza que ele me concederá esta compreensão, porque o nosso regimento aqui ele tem um problema, presidente Shimanato. Quando a gente por educação, urbanidade, diálogo direto com colegas, quer citar o nome de um colega, isto parece que oferece a oportunidade de apartes ou de pedir a palavra em outro momento. Então, eu quero dialogar com o deputado Lincoln Portela, que acaba de usar a tribuna por 9 minutos. Eu o ouvi com toda tranquilidade e atenção. Aliás, tenho uma relação de muitos momentos, debati projetos com ele, falei sobre o Brasil, sobre futuro, sobre temas, sobre aquilo que entendemos, e sempre conseguimos conversar com muito respeito mútuo sobre as nossas diferenças, e assim deve ser numa democracia. Mas eu quero pedir ao colega Lincoln Portela que ele repense alguns conceitos que ele expressou nesta tribuna, deputado Zé Geraldo. Ele, ao defender um projeto que ele tem todo o direito de defender, por óbvio, que é o projeto chamado Escola Sem Partido, e que eu considero um projeto, na verdade, para aí sim levar a ideologia de quem está no poder para dentro das escolas, porque eu considero que se esse projeto for aprovado, nós vamos ter um processo de partidarização, de ideologização, aí sim, da educação pública brasileira. Porque a liberdade de cátedra é um dos fundamentos da democracia em qualquer período histórico e em qualquer nação do mundo. E ao defender este projeto, o deputado Lincoln Portela traz um conjunto de preconceitos contra a esquerda. E uma democracia livre, saudável e sólida tem que ter espaço onde as diferenças de opinião sejam debatidas, respeitando-se aqueles que têm inclinações mais à direita e mais à esquerda. Por exemplo, o meu colega Lincoln Portela disse aqui que ele jamais viu alguém da esquerda presente em algum tipo de sessão, de homenagem ou debate sobre a questão do Estado de Israel ou sobre o povo judeu. Preconceito, erro de tentar vender uma imagem de conflito de maneira antagônica, equivocada, da esquerda com a relação que ela tem sim, e eu estive aqui em diversas sessões desse tipo. Deputado Lincoln procura trazer aquele conflito de definir que a esquerda estaria contra a religiosidade do povo brasileiro. Seja a religiosidade dos evangélicos, seja a religiosidade dos católicos, dos cristãos. Ele traz exemplos, por exemplo, como a suposta frase de que alguns militantes de esquerda colocavam um crucifixo no ânus ou mulheres um crucifixo na vagina. Isto é um absurdo, deputado Lincoln Portela. Usar uma frase como essa para tentar fazer política partidária é algo absolutamente inaceitável. É a tentativa de vender um preconceito, de tentar usar a religiosidade para fazer política partidária. E isto não é bom para o Brasil. Isto não é bom para a democracia. Nós temos católicos que são do PT, católicos que são do PSDB, católicos que são do PSL, ou do PR, que é o partido do deputado Lincoln. Eu tenho grandes amigos, militantes do PT, que são evangélicos, e que têm a mais absoluta
tranquilidade com a sua escolha de ser de esquerda e de ter a sua religião evangélica. Então, a tentativa de alguns setores religiosos de definir que a religiosidade estaria contra a esquerda é um preconceito inominável e é algo que prejudica fortemente a solidez de uma democracia. Se utilizou muito este tipo de preconceito nas fake news que foram espalhadas durante recente disputa eleitoral no nosso país. E isto atrapalha a democracia. Um governo deve sempre ser um governo laico, que respeite todas as religiões, que respeite o direito de todos os brasileiros de terem a sua escolha religiosa, de terem o seu direito de culto respeitado e de jamais um governo instituído republicanamente perseguir qualquer tipo de religião, seja a religião católica, sejam as religiões evangélicas, sejam as religiões de matriz africana, por exemplo. E quando a democracia começa a ser permeada por discursos como esse que o meu colega Lincoln Portela fez, nós estamos na antessala da construção da intolerância religiosa misturada com a política. E isto é grave porque isso significa que milhões de brasileiros podem passar a ser perseguidos. A ideia que foi constituída por alguns setores na sociedade brasileira de um antipetismo doentio é a mesma ideia que construiu há anos atrás um anticomunismo doentio. Nós temos pessoas dentro do espectro ideológico que move a política brasileira e global, e todas essas pessoas têm que ser respeitadas. Nós acabamos de ter a eleição de um presidente de extrema-direita. Eu sou oposição a este governo, mas eu não posso, em hipótese alguma, aceitar que este governo tente impor de forma autoritária uma visão preconceituosa contra qualquer pessoa que tenha qualquer religião, contra qualquer pessoa que tenha sua opção sexual e contra qualquer pessoa que tenha a sua opção partidária. O discurso que foi feito nesta tribuna, ele é inspirado no discurso do presidente eleito, que, por exemplo, uma semana antes das eleições, fez uma fala para apoiadores seus, que estavam reunidos na Avenida Paulista, dizendo que o Brasil precisava exterminar os vermelhos, dizendo que os vermelhos tinham que ir para a ponta da praia, que era o local onde foram torturados militantes de esquerda no período da ditadura militar. Isto não serve ao Brasil. Eu jamais me calarei diante da tentativa de oprimir visões, pensamentos que têm que ter o seu lugar dentro da democracia. Nós de esquerda representamos milhões de pessoas que acreditam, que têm identidade com as ideias de esquerda. E por isso que eu sou contra o projeto Escola Sem Partido. Porque eu tive professores de direita, de centro, de esquerda, professores que negavam a política, que não queriam participar de nada da política, e eu me formei ouvindo diferentes opiniões, deputado Manato, de diferentes professores, e eu formei a minha história e a minha visão de mundo. Nós temos que permitir que os nossos jovens tenham acesso a todas as informações, a todos os professores com todas as suas ideias, ensinando as matérias das quais eles são professores e também falando sobre a sua visão de mundo. Nós não podemos defender uma escola onde alguém teria o direito de ser o censor do que seria a chamada partidarização de uma aula. Porque quando se diz
Ah, eu quero a escola sem partido. Todos nós, por óbvio, queremos a escola sem partido. Mas não há escola sem política. Não há escola sem ideias. E neste projeto que vocês defendem, quem seriam os censores que definiriam se a aula que um professor ministrou foi uma aula considerada lesiva pela opinião política desse censor ou se aquela aula está dentro da normalidade democrática? Na minha opinião, é um absurdo, é um ataque à democracia, é um ataque à educação pública livre e democrática, este projeto Escola Sem Partido.